boa tarde, estamos de volta Mundial. E você chegando nessa tarde de sexta-feira com muita alegria. A cidade parece estar bagunçada, mas não, ela tá calma. Não é só o Medeiro. Tá, boa tarde. Ai, que delícia, um prazer estar aqui. Bem-vinda, minha amiga. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma honra. Ai, que delícia. Estar aqui, falar aqui na rádio, para mim é uma realização de vida. Ainda mais do lado da Samira, que é uma pessoa que eu sempre admirei muito. Obrigada. Quem está comigo aqui hoje é a Sol Medeiros. Ela é uma comunicadora novinha aqui na Rádio Mundial. Ela está aqui toda quinta-feira, né? Tem um programa toda quinta-feira, 8h30 da manhã. Para falar sobre medicina chinesa, para trazer o conhecimento milenário aí de mais de 5.000 anos que os chineses têm, né, e que é totalmente atual, e que na qual eu sou apaixonada, né, larguei a profissão que eu tinha anteriormente, trabalhava com viagem, com turismo, para seguir... Que era legal também, né? Que era legal também, viajar também é bom, e para seguir essa parte da medicina chinesa, que então, assim, faz bem para mim, faz bem para outras pessoas também, então é nisso que eu acredito, né, então se faz bem para mim, então esse benefício ele tem que se estender para mais pessoas. E é muito legal o programa, se você ainda não teve a oportunidade de ouvir e assistir, pode ir lá também no nosso Facebook, no nosso YouTube, tem alguns programas e já se programa. Quinta-feira, 8h30 da manhã, Sol Medeiros está com a gente. Toda quinta-feira, 8h30. Lembrando, estamos em live, Rádio Mundial, Facebook, YouTube e Instagram. Escolha qual a sua plataforma preferida e acesse. Mas acessa também o nosso site, radiomundial.com.br/ao vivo. Lá você vai conseguir ter acesso ao nosso áudio e, se você preferir, a ver como é que a gente está aqui no estúdio. Isso, dá pra gente se ver essas pessoas falar. Aproveita e participa das promoções que nós temos lá no site da rádio. Isso. Que não são poucas promoções, tem muita atividade, a cada semana a gente vai trocando e você pode conferir muita coisa legal lá. Com certeza, a rádio sempre tem coisa boa, né? Sol Medeiros, acupunturista, terapeuta da medicina chinesa. Sim. Mas o forte do trabalho dela é lidar com mulheres. Sim, é. Né? É mais fácil lidar com mulher, porque a mulher se cuida mais, né? Como assim mais fácil? Homem é meio relaxado. Homem só procura quando já tá no último estágio, Você né? constata isso em consultório? Sim. Então tá a bom. mulher, ela naturalmente, ela se preocupa mais com a saúde, né? Uhum. Por conta da ginecologia. Então, quando começa a sua primeira menstruação, na menarca, então ela já começa a ir no ginecologista, né? Homem deixa para procurar o médico quando realmente ele já não, né? Já tá tudo estrupiado, não tem muito mais Eles vão no último momento, eles né? vão no último momento. É da cultura do homem isso, né? É da nossa cultura, né? De não se cuidar, de achar que nada com ele acontece, eu sou super-homem, né? Ou ter medo de ir ao médico também, porque tem lá pode tudo, né? descobrir alguma coisa e não quebra. Mas o mais importante, quando a gente fala de mulher, quando a gente fala de saúde, a mulher já tem uma cultura que... A brasileira, pelo menos, né, de ir ao ginecologista anualmente, de fazer os seus exames periódicos. Mas, na verdade, Sol, o que eu acho mais interessante, no teu trabalho você tem um segmento, né, direcionado a isso, é a mulher entender o que acontece com ela a cada ciclo, Sim. a cada mês. A gente tem muita mudança de humor, a gente tem muita mudança de emoções, mas, ao mesmo tempo, o nosso físico também muda o mês todo, né? Muda. Então, o que eu falo assim, a gente tem um privilégio enorme, né? De todos os meses a gente se renovar, que é através da nossa menstruação. Que, inclusive, tem muita gente que tem até vergonha de falar essa palavra. Acho que menstruação é uma palavra feia, é um palavrão. Às vezes, a gente, inclusive, até vê em comerciais, né? De absorventes, eles não falam a palavra, quando você estiver menstruada, usa o absorvente X. Não, para aqueles dias, que dias que são esses? Você entendeu? Então, ainda tem muito estereótipo, tem muito tabu por trás do ciclo menstrual. Tem mulher que não tem menor noção, quando eu pergunto, né, que elas chegam para tratar problemas ginecológicos, né? Eu pergunto, às vezes, qual foi a última data da sua menstruação? E elas não têm ideia de quando foi. Né? Não tem, hoje em dia você tem aplicativo, você pode colocar no seu celular, então hoje em dia não tem como você falar, não tem desculpa para você não ter isso anotado. Então, mas isso demonstra uma falta de preocupação, né? Isso demonstra, na verdade, tem várias coisas aí. Demonstra que, assim, que isso não é importante, né, na vida. Então, tudo que é importante a gente dá foco e a gente cuida.
né? Então, a mulher, ela não dá importância para ela, porque não é da nossa cultura, né? É muito pelo contrário, né? Ela tem vergonha de dizer que naquele dia, ela principalmente no ambiente de trabalho, que ela tá com cólica, ela tá indisposta, ela tá com enxaqueca porque ela tá menstruada. Ela não fala. Que ainda tem muito tabu, né? E, na verdade, não. O que é menstruar? Uma coisa muito simples. Você não fecundou, né? Você não gerou uma outra pessoa, o seu endométrio descama e ele tem que sair, né? Na medicina chinesa, né? A menstruação, ela tem um nome muito bonito, que chama-se água celestial. O que significa isso? Então, eles falam que é um sangue mais puro de todos, que é para você dar vida para um ser humano. Então, ele não é um sangue sujo. Ele é um sangue mais limpo que existe. Água celestial. Água celestial, né? Porque entende que é uma água que vem, né, da espiritualidade para você dar vida para um outro ser humano. A gente não pode, não existe vida onde tem uma água suja. Só existe vida onde tem uma água limpa. Então, esse é o nome que eles dão de água celestial. Então, você não fecundou, então o endométrio descama e ele tem que sair. É simples assim. Então, não tem sujeira, não tem tabu, não tem nome feio, não tem nada. É natural. É natural. É uma coisa extremamente natural e desde que a mulher existe, a menstruação existe. Então, o que eu falo? Então, assim, a mulher, ela tem só mais uma fisiologia do que o homem. Né? Então, assim como a gente tem o nosso corpo, na nossa fisiologia, o processo digestivo, né, excretório, o nosso sistema urinário, a gente tem esse sistema. Então, a gente sente dor para comer, para fazer digestão? Não. Você sente dor para fazer xixi, para fazer cocô? Não. Então, menstruar tem que ser tão fluido, tão natural quanto a gente faz a nossa digestão. É simples assim. Então, ficou muito masculinizado na sociedade que a gente vive, essa sociedade patriarcal, que está sempre, né, nas questões do fora, da gente produzir. Então, ficou-se isso perdido há milhares de anos, né? Esse poder da mulher, do feminino, do acolhimento, da nutrição, né, da introspecção. Porque na antiguidade, as mulheres se recolhiam, né? As mulheres se recolhiam para o que acontecia. Então, se eu estou no meu período, né, da menstruação, né, as minhas tarefas, era você quem fazia. Nós éramos da mesma comunidade, do mesmo povo, então uma ia se ajudando a outra, né? E a gente tem os 4 ciclos, né? A medicina chinesa ela observa muito a natureza. Então, ela fala que tudo que tem fora na natureza tem dentro de nós, que nós também somos natureza. Nós também somos o universo. O ciclo é parte... Então, a gente vai do macro, tudo que tem no universo tem dentro de nós. Então, eles colocaram os 4 ciclos como 4 estações do ano. Então, nós temos a estação do outono, do inverno, da primavera e do verão fora na nossa vida. As e dentro estações, também? Dentro também, as estações do ano que a gente vive. Agora, nós estamos saindo do outono e semana que vem entra o inverno. Então, o que eles colocam? Que dentro do mês, nós temos essas 4 estações também. Então, eu acho tudo muito bonito, é tudo muito simbólico, tudo muito pensando, poético. É poético mesmo. Então, qual é a associação que foi feita? No período que eu estou menstruada, eles falam que é o outono. Porque se a gente começar a observar a natureza, as folhas começam a descamar e a cair. O que acontece com o nosso endométrio? Ele descama e sai. Sim. Então, a gente está saindo de um período nosso internamente de esfriamento. A semana pós a menstruação, dos 7 dias, é a semana do inverno. Que pode ser de 7 dias, como pode ser de menos. Pode ser que não. Ou mais. Ou mais. Então, aí, na verdade, o importante é cada mulher se observar. Então, o que eles falam? A semana da pós-menstruação é o período do inverno, porque ainda é um período que ainda estou recolhida. Eu preciso entender o que eu quero deixar ir nessas folhas que estão caindo no meu endométrio. O que eu preciso me desapegar, o que eu preciso limpar, o que eu preciso renovar para um novo ciclo. E a gente tem essa sensação inconscientemente? Olha, inconscientemente eu acredito que não. Porque as pessoas estão tão no piloto automático que, como eu te falei, né, as mulheres não sabem nem quando elas menstruam, muito mais nesse período pós. Nem no consciente, nem no consciente. Nem no consciente, então. nem inconscientemente, porque não foi ensinado isso pra gente. Ninguém falou. Eu aprendi isso, inclusive, há pouco tempo atrás, quando eu comecei a estudar medicina chinesa, há uns 10 anos. Então, também, antigamente, era a mesma coisa. Também estava no piloto automático, não tinha uma noção, detestava menstruar, né? Hoje em dia, eu amo menstruar, porque é um período nosso de recolhimento. É uma coisa que a gente tem diferente dos homens, que é isso, de a gente saber olhar para si e ver o período que eu preciso me recolher, que eu preciso me retirar
e o período que eu tenho mais energia. E o que é o verão e a primavera, então? Então, essas duas estações, do outono e do inverno, é o período da gente se recolher mais. O que isso significa? Dormir mais, comer melhor, descansar mais, evitar peso. Nunca na vida, né? Aquelas coisas que a avó falava, andar descalça, sair na rua de cabelo molhado, por exemplo. Isso é real? Isso é real. Isso é coisa de vó e é real, é coisa de medicina chinesa. E evitar alimentos muito frios, então se recolher mais. A gente tem que se manter mais aquecido e aproveitar essas semanas pra gente, por exemplo, escrever, né? As coisas que estão incomodando, o que eu quero deixar ir. Emocionalmente tem uma transformação. Tudo. Tem. Então, as questões ginecológicas, 95% são questões emocionais. As outras ficam com a nossa alimentação e as mudanças de clima, que a gente também é afetado pelo frio, pelo calor, enfim. A semana da ovulação é a semana da primavera, né? Que é quando eu vou começar a gerar uma nova vida, um novo fruto. Então, a minha temperatura interna começa a esquentar. Se a gente for medir internamente, colocar um termômetro na nossa vagina, a gente vai ver que a nossa temperatura corporal começa a aumentar. Por que ela aumenta? Porque quanto mais quentinho tiver meu útero, né, é ali que o óvulo vai ser fecundado. Tá, né? O corpo está preparado para isso. O corpo está para gerar uma vida. Para gerar uma vida, que é a semana da primavera que vai começar a florir. A semana antes da menstruação, que a gente conhece como a TPM, é a semana do verão. Então, eu estou internamente mais quente. Se você for medir, né, internamente sua temperatura, existem datas específicas que a mulher, inclusive, naquele dia, é o dia dela fecundar, é o dia que ela está quente internamente. Então, a libido, normalmente, nessa época, aumenta. Então, assim, se eu não tenho esses conhecimentos, sei que na semana da ovulação e na semana da pré-menstruação eu tenho mais energia, então é hora de colocar essa energia para fora. Então é hora de eu ir para academia, de eu gerar novos projetos. Mesmo que seja uma mulher que não queira mais ter filho ou que não teve filho, então eu posso gerar não só filhos. Ela não deixa de ter essas estações dentro dela. Nunca vai nem na ter. menopausa. Na menopausa começa a mudar um pouco, né? Aí é um outro assunto, é um outro papo. Então, o que acontece? Eu tenho que entender que tenho 2 semanas que eu preciso me recolher mais, que eu não vou ter a mesma disponibilidade psíquica para resolver as coisas, né? Eu vou estar mais internamente, mais voltada para mim. Eu estou, na verdade, no período da menstrual, eu estou colocando meu sangue para fora, então, psiquicamente, falta... como se faltasse uma estrutura. Então, a gente percebe isso. Quando eu estou menstruada, parece que fica mais difícil meu raciocínio. O raciocínio não é tão rápido, a criatividade é mais lenta. Isso, então a gente saber se respeitar. Né? Então, assim, se eu tenho um projeto para fazer, para entregar para o meu trabalho, então eu sei que no período da ovulação e da menstruação, o período da primavera, ovulação, e o período pré-menstrual, que é o verão, eu tenho mais energia. Então, é ali que eu vou focar. Então, é ali que eu tenho que trabalhar atrás dos meus projetos para que eles se realizem e se concretizem. Como eu não concretizei, não fecundei um ser humano, eu fecundo ideias, eu fecundo amigos, eu fecundo eu mesma, eu posso gerar eu mesma, né? Para quem não trabalha, né? A mulher que fica em casa, então ela pode gerar ela mesma. O cuidado, a maternidade com ela, para depois ela levar essa maternidade real para fora. Isso explica porque que a gente tem altos e baixos, né? A gente tem uma fase de muita energia, de repente a gente tem uma muito de declínio mesmo, Sim. Muita sonolência. Então, nesses períodos, né, do outono e do inverno, a gente fica mais sonolenta. Então, tem que comer alimentos que vão me nutrir mais, né? Comer mais carne vermelha. Quem não come carne vermelha, então comer muita proteína é importante. Porque eu estou perdendo... Eu não diria perdendo sangue, mas eu estou colocando para fora uma estrutura, então eu preciso repor. Muitas mulheres ficam anêmicas nessa época. Ficam anêmicas porque não come, gente. Sabe aquela coisa, saco vazio não para em pé? Não adianta querer viver de água, de suco, de alface, não tem. Precisa dar proteína. Preciso de comida, eu preciso de substância. Né? A nossa central de abastecimento é o nosso aparelho digestório, né? Como se fosse o nosso Ceasa. Né? Então, se ali não está bem abastecido, como é que eu vou ter nutriente, disposição para fazer as coisas que eu quero? Entendi. Então, precisa comer. Aqui na nossa live, a Amanda, ela fala que durante o período menstrual, ela tem muita enxaqueca. O que tem a ver? É que todo mundo no trabalho acaba sabendo que ela está menstruada. O que é ótimo.
muito bom. Aí né? quem sabe a tem turma que colocar- respeita todo mundo. Exatamente, tem que respeitar. Assim, na China A antiga... enxaqueca significa o quê? Então, assim, na China antiga, agora não, que a China está mais moderna, né? Se ocidentalizou. Mas a mulher, ela tinha 2 dias para ficar em casa no período menstrual. Porque você pode ter problemas ginecológicos de dores, né? Um dia da menstruação ou depois. Então, a mulher tem 2 dias para ficar em casa e descansar, né? Aqui isso não funciona, não dá, né? Enfim. Uma época até tentou surgir uma lei a Surgiu, respeito. se não me engano, acho que foi uma deputada lá da Bahia, não tenho muita certeza com relação a isso. Ela estava tentando colocar, enfim, mas isso não foi adiante. Porque o nosso rendimento cai Nosso mesmo, né, rendimento Sol? cai. Eu, E as como pessoas- terapeuta, entendo que, às vezes, no dia que eu tô menstruada, hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho mais cólica, eu não tenho mais enxaqueca, porque eu comecei a entender meu corpo, comecei a me tratar com medicina chinesa, né? Então, tem fitoterápicos específicos para cada coisa. A enxaqueca, na verdade, a maioria das mulheres tem ou antes ou então no período. A enxaqueca, na verdade, é um excesso de energia. É a energia do fígado, porque o canal... todos os órgãos do nosso corpo, eles têm canais energéticos. Né? Se a gente abrir no nosso corpo, a gente não vê, porque é energia. Mas ali circula a energia daquele órgão. O fígado, ele é responsável por impulsionar sangue e energia para o meu corpo inteiro. O coração impulsiona e o fígado direciona. Então, a gente acabou de comer, por exemplo, então agora ele entende que eu preciso mais energia e sangue para fazer a digestão. Nada pode ficar parado no nosso corpo. Se fica parado, tem dor e a gente morre. Então, no período menstrual, o que acontece? É o fígado quem vai direcionar o sangue que eu tenho lá tá no endométrio pro útero para a gente menstruar. E aí, o que a gente tem? A gente tem os nossos afazeres, a gente pensa demais, a gente é muito mental. E aí, o fígado, ele fica sem saber exatamente para onde que ele direciona a energia dele. Se é para as minhas atividades, né, mentais, porque a gente trabalha muito com a cabeça, ou se é para ginecologia. Então, fica meio que... ele fica sem saber o que é prioridade, porque a gente não dá esse tempo de se recolher, mesmo trabalhando... Né? A gente não vive no mundo ideal, né? De ficar em casa lá no dia que eu tô menstruada. Não, às vezes mesmo no ambiente de trabalho, as pessoas não sabem que você está no período. Né? Então, seria legal, eu acho que hoje, né? As empresas começarem a pensar isso. Não tô falando que é pra mulher ficar em casa, né? Mas assim, entender que hoje, a Samira hoje, ela tá menstruada, tá com enxaqueca, ela vai ter um rendimento diferente. Mas no período que ela tá lá na ovulação, ela vai render mais. Ela vai render mais do que a Solange, por exemplo. Você entendeu? E é questão de observação. É questão de observação. A pessoa não precisa falar. Não. Quem acaba estando em volta acaba percebendo isso. E aproveita, às vezes, né? Vamos melhorar esse rendimento, vamos acalmar. Vamos acalmar. Mas assim, eu acho que a grande chave para a gente se entender é o autoconhecimento, a gente se observar. Hoje em dia tem falado muito de fazer a mandala lunar. Mandala lunar. O que é essa mandala lunar? É um livro, você pode, né, na internet, acho que dá para baixar de PDF, alguma coisa assim do tipo. E cada semana você vai se observando e você vai anotando. Então, depois de 3 meses que você anotou o seu ciclo menstrual, né? Então, por exemplo, eu entendo que no período que eu estou lá menstruando, que é o meu outono, eu fico mais introspectiva, eu tenho menos disposição. Anota tudo. Anota, porque aí você vai começar a se entender, né? Então, assim, a grande chave pra gente, pras mulheres, é o autoconhecimento. É você se olhar e saber. Então, no período que eu estou menstruada, eu sinto mais depressão. No período pós-menstrual também fico meio deprimida, né? Ou não, eu fico mais exposta, né? Quais são as emoções? Que eu sempre falo, a gente não adoece do que a gente quer. A gente adoece do que a gente pode. Que ótimo isso. O que isso quer dizer? Né? A nossa alma está dizendo que ali... Né? Onde tem um bloqueio energético, não tem energia fluindo. Então, é ali que estão as minhas dores da minha alma. Eu não vou adoecer de dor de cabeça. Se eu tenho uma outra questão interna de tristeza, eu vou ficar gripada. Porque é a emoção que adoece. É a emoção que vai fazer a gente adoecer. E a medicina chinesa vai na emoção, né? E a medicina chinesa trata o ser humano como um ser integral, entre a parte física, a parte emocional, mental e energético. Que eu falo, como se fossem os pés da cadeira que a gente está sentado. Um dia fica meio manco, né?
E se você não arruma o banco da cadeira, fica desconfortável ficar sentado ali. Então, a gente tem que ir atrás. Então, quando vem para o físico, Samira, é porque a minha emoção, né? A minha questão energética já está com bloqueio há muito tempo e eu não estou fazendo esse trabalho. Aí ou eu deprimo ou eu surto. Então, aí vai falar que a gente é louca, que a gente, né, é descompassada. Não, não é. Todo mundo tem todas essas emoções. Medo, raiva, ansiedade, preocupação. Eu tenho, você tem. A diferença é como eu canalizo aquela energia. Ou vai pro extremo, ou eu reprimo. Aí a gente adoece. E aí é o risco. Você tem uma atividade que se chama as 4 estações do feminino, que é exatamente o que a gente está falando aqui. Isso. Ali você trabalha as mulheres que estão presentes, você ensina, por exemplo, a mandala, como que funciona? Nesse workshop e no curso que eu faço, então eu vou colocar que cada estação você tem um alimento ideal para você comer, você tem uma atividade física ideal para você fazer e você entrar neste ritmo. Eu me auto-observar, aprender a fazer a mandala e você dançar a sua vida conforme a música está pedindo. Então, na verdade, esse trabalho é para a gente começar o processo de autoconhecimento do feminino. Começar isso através entendendo as minhas 4 estações, que no período do outono eu tenho que comer tais alimentos, no período do verão eu tenho que comer alimentos X, por exemplo, na semana que eu tô para menstruar, não é bacana a gente comer alimentos que me aqueçam mais. Café, chocolate. O corpo já tá quente. O corpo tá quente, vou colocar mais calor. Gengibre, canela, aí chocolate. Vai dar enxaqueca. Vai te dar mais enxaqueca. No período, ó, dica. Por exemplo, que eu tô menstruada, eu tenho que comer alimentos que vão me aquecer. Aí eu posso tomar um chá de gengibre, canela, posso até comer um chocolate, comer as carnes vermelhas, né? E no período que eu tô para menstruar, como, por exemplo, comer peixe. O peixe, ele é um alimento frio. Quando que não pode comer o chocolate? Repete pra mulherada. Fala aí. Na semana da TPM, elas vão querer me matar, né? Galera, eu conheço gente que compra caixa e come o chocolate inteiro porque tá na semana da TPM. Até o Jean riu, acho que ele conhece também. Mulherada, fujam do chocolate neste momento. Então, uma dica para como a gente tem muita energia interna, né, é fazer atividade física. Como, por exemplo, né, atividades que vão me colocar, que eu coloco toda essa energia masculina pra fora. Vamos correr, lutar, fazer Muay Thai, boxe, entendeu? Não tenho que fazer só com a almofada pra passar energia, entendeu? Porque eu tenho que liberar essa energia pra eu entrar no equilíbrio. Pra eu entrar no equilíbrio. E aí, esse trabalho que eu faço, né, das 4 estações, é isso, né? Pra mulher entender, né, que cada semana, né, não precisa ser exatamente a semana de 7 dias. Cada mulher tem, né, tem mês que você menstrua, o seu ciclo é de 26 dias, tem umas que são de 30. Dentro dessa normalidade, né, então você entender que ao semana, né, puta, eu já tô entrando na TPM, então às vezes eu mesma, né, começo a perceber, então eu tô começando a ficar muito agitada. Vamos pôr essa energia pra fora. Vão até o celular, o programa tá terminando já, vão até o celular de vocês na loja do Android, do iOS, procurem um aplicativo e façam essas anotações para poder entender todos esses ciclos. Sim. Sol, acabou. Ai, como passou rápido, amiga. É impressionante, mas vamos lá. Eu quero o teu telefone de contato, quero que você deixe aqui o serviço pro pessoal, que tem muita gente falando, onde eu acho a Sol? Me acha aqui de quinta-feira, 8h30. Exatamente. Eu atendo em Santana, na Zona Norte. O meu telefone é São Paulo 11 99376 7637. Repete, 11 São Paulo 99376 7637. Tem Instagram, tá como Sol Medeiros, tá sem o I. Spaco Sol Medeiros no Facebook. Meu site está em construção, mas o site é Sol Medeiros, né? E eu tô reformulando ele, então vocês deixam anotado aí como Sol Medeiros. E no dia 4 de julho, né, quinta-feira, às 7h30, eu vou fazer de novo essa vivência chamada As 4 Estações, né? 4 de junho. 4 de julho, é uma quinta-feira. Então, começa às 7h30, termina às 9h. Eu vou passar todo esse conteúdo e a gente vai dançar, a gente vai rir, vai chorar, vai se abraçar. Encontro de amigas. Mais ou menos encontro de amigas. Sem julgamento, sem nada. Cada uma expressando o que sente. Já pegou o papel? Rapidinho, a caneta? 993767637.
99376-7637. A Sol Medeiros atende lá na região de Santana, Zona Norte, pertinho do metrô. Isso, alguém quiser também participar da minha lista de transmissão, que tem umas dicas bem bacanas, Esse manda número uma mesmo. mensagem para mim, que aí a pessoa entra na minha lista de transmissão. É assim, acabou, uma mensagem rapidinha. Gente, olha, se cuidem de vocês, porque assim, a gente só consegue, né, dar pro outro o que a gente tem. Então, vamos se amar, vamos se abraçar, vamos se adorar, porque é isso, né? É isso aí. Vou abraçar a Sol aqui no lugar de vocês. Então, o telefone de contato é 99376-7637. Mundial, e você vai ficando por aqui. Esse programa vai estar em podcast para que você ouça novamente, faça todas as anotações e procurem o programa da Sol Medeiros às 8h30 da manhã, às quintas-feiras. Isso Eu volto aí. daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Até lá.